Duas famílias, uma casa. E aí? E aí que, como vocês acabaram de ver, o resultado é lindo, prático e funcional, como não poderia deixar de ser. É importante saber que essa é uma casa de veraneio, ou seja, uma casa de férias, que vai ser compartilhada por duas famílias. A demanda, então, era uma casa com 6 quartos e uma área de uso comum mais generosa, com espaços mais amplos. A casa, como o próprio nome já entrega, fica de frente para o lindo Lago de Furnas e, obviamente, era uma paisagem que a gente queria tirar muito proveito no projeto. Por ser uma casa de fim de semana ou de férias, os espaços sociais são muito mais usados do que os espaços íntimos, ou seja, é ali no espaço gourmet, na área da piscina e na sala em que acontecem as atividades praticamente o dia todo. Quarto, basicamente, é só para dormir. Hoje eu quero mostrar esse projeto de uma forma diferente do que a gente faz normalmente e eu vou começar pelas imagens, mas no final do vídeo eu vou passar pelas plantas e aí vocês vão entender mais facilmente tudo que a gente já conversou. Então bora lá! Nessa imagem vocês estão olhando a casa de frente, ou seja, é a fachada principal, que, como eu já disse, se abre toda para o lago que fica bem em frente. Aqui a gente já percebe algumas informações importantes sobre o projeto. Primeiro, o terreno é em aclive, ou seja, ele sobe da rua para os fundos. Segundo, nós temos 2 acessos. Um acesso de carros para a garagem que fica no pavimento no nível da rua e um outro acesso de pedestres que leva ao segundo pavimento, mas que na verdade é o pavimento social da casa. E aí a gente já consegue também perceber algumas questões referentes à estética da casa. Temos 2 volumes principais no andar de cima. Do lado direito, um volume um pouquinho mais alto, com um telhado inclinado e um revestimento diferente, no caso a pedra. Do lado esquerdo, um volume mais aberto, que a gente já entende como a área social da casa, o espaço gourmet, com um telhado plano e no meio uma conexão mais leve entre esses 2 volumes, basicamente feita de vidro e uma cobertura plana também. Nessa segunda imagem, olhando a casa um pouco mais de ângulo, que é o sentido da rua, na verdade, por onde a gente chega, a gente enxerga melhor esse acesso de pedestre que eu falei, a escada social que leva à área de lazer lá em cima, mas a gente enxerga também um outro acesso lá no fundo da garagem. Percebam aqui, uma porta atrás do carro. Esse é um acesso coberto e íntimo da casa, que tem tudo a ver com a funcionalidade e com a praticidade que eles me pediram. Então, esse volume que vocês estão vendo embaixo da garagem é a área de serviço. E é ali onde grande parte dos mantimentos, do estoque de bebida da casa, carvão e etc., ficarão armazenados. Então, essas coisas já são deixadas ali e depois, através de uma escada, eles chegam de modo coberto ao interior da casa. Nessa imagem, vocês acabaram de subir a escada de pedestre e já chegam nessa parte social da casa. Mas percebam que vocês já chegam em uma área coberta. O beiral desse espaço gourmet é muito generoso. Claro que um dia de chuva muito forte, ele não vai proteger toda a escada, mas um dia de chuva fraca, ele protege essa escada pelo menos parcialmente. Então aqui vocês já percebem melhor também esses volumes da casa. A gente está nesse primeiro plano debaixo da área gourmet. Essa área gourmet ela se conecta com a cozinha da casa, ou seja, os espaços ficam completamente integrados. Percebam que a gente tem aqui uma porta de vidro que está recolhida nesse caso. E aí a gente tem uma integração total. Para quê? Para que não haja uma duplicidade nos equipamentos desses 2 espaços. Essa cozinha ela também está muito conectada com a sala de jantar da casa, como vocês vão ver daqui a pouco. Nessa imagem a gente só percebe que existe uma passagem aqui, mas ainda não dá para ver exatamente como isso funciona. A sala de jantar conectada com a sala de televisão ali no fundo, um pé direito mais generoso aqui no fundo e a área externa molhada, ou seja, piscina e spa, mais na ponta de lá. Agora a visão inversa, então a gente está na outra ponta, a gente já enxerga melhor uma sauna aqui bem conectada com a área de piscina também, uma área de circulação lateralmente à sauna que vai dar acesso a um banheiro também para atender essa área externa.
Aqui uma outra visão do gourmet, então percebam que a estrutura desse gourmet é um pouco diferente da estrutura da cozinha. A gente tem a churrasqueira, uma pia e apenas um freezer horizontal ali no fundo. Esses detalhes a gente vai ver mais pra frente, nos próximos vídeos do projeto. Hoje eu quero realmente focar mais na fachada e depois nas plantas. Nessa imagem a gente já começa a vislumbrar um dos pontos que eu considero a cereja do bolo desse projeto, que é um pátio interno que a gente tem lá nos fundos da casa. Embora a atenção principal esteja toda voltada para essa área social na frente da casa, a gente tratou com muito cuidado e muito detalhe a área íntima da casa. Durante o processo de briefing, os clientes comentaram que muitas vezes eles usam a casa de modo mais íntimo mesmo, ou seja, sem ser num grande feriado, sem estarem com convidados e também às vezes sem estarem as duas famílias. Eu não comentei, mas a gente está falando de 2 irmãos que vão construir a casa em conjunto. Ambos são casados e possuem filhos. Então imaginem que uma dessas famílias venha passar sozinha um fim de semana comum durante um ano. Às vezes até no período de inverno. Disseram que eles vão muitas vezes isolados mesmo para descansar. E aí eles fazem mais uso da parte interna da casa, porque também é frio do lado de fora. Então esse ambiente interno ele surgiu naturalmente durante o processo de projeto. Nessa imagem vocês veem a porta de vidro externa, a sala de jantar e uma outra porta de vidro interna. Agora a gente vai chegar bem pertinho dessa porta para vocês entenderem o que acontece do outro lado dela. A gente tem acesso então a uma varanda coberta, que tem ares de pergolado, mas é fechada por cima também, e há um pátio interno. O que é isso que tem dos lados? Eu vejo um ripado, mas eu vejo alguns vidros que inclusive refletem a natureza, tem uma árvore com um redário. Aqui dos lados a gente tem as 2 áreas íntimas da casa. De um lado para uma família, 3/4, e do outro lado para outra família, 3/4. Mas a gente quis que essa circulação dos quartos e esse pátio interno fosse muito especial. Olhem só a visão contrária. Aqui a gente está dentro do pátio, olhando para a varanda, enxergando inclusive um pedacinho da lagoa, lá no fundo da imagem. Essa é a visão que os clientes terão na prática. Vejam que ambiente gostoso, íntimo. Pode estar cheio de gente, de convidados num dia de casa cheia, mas também pode ser usado em um momento mais íntimo, como eu já comentei. Uma visão mais de lado para vocês entenderem melhor o espaço. Isso não é totalmente fechado, a gente tem aqui ripados de madeira, apoiados em uma laje de cobertura, ou seja, uma circulação coberta, mas ela é de certa forma semi-aberta, porque esses ripados possuem um espaçamento entre eles, um vazio entre eles, então pode entrar um arzinho ali dentro, mas onde a gente tem um espaçamento maior, a gente colocou vidros incolores. Então, na prática, eles vão conseguir enxergar pessoas passando por essas circulações. De dentro do corredor, eles conseguem ver se tem gente do lado de fora. Inclusive, por uma questão de segurança, para que eles se sintam mais seguros dentro de casa. Ou seja, eles conseguem ter uma visão ainda fechados de tudo que está acontecendo lá fora no pátio. Esse também foi um dos pedidos dos clientes. E aqui nessa vista aérea vocês entendem melhor então isso que eu acabei de explicar. Do lado direito a gente tem os 3/4, com essa área de circulação com o pé direito um pouco mais baixo, mais acolhedora. Do outro lado os mesmos 3/4, mas aí o telhado ele já se conecta até aquela área da sala de televisão que vocês viram, a gente enxerga essa cobertura lá da frente da casa. E aí do outro lado, olha só, a gente enxerga a cobertura do gourmet plana, mas num nível mais alto. E no meio, conectando isso tudo, a cobertura da sala. Plana, mas no nível mais baixo. E ainda mais baixo que ela, a gente tem um pergolado dentro do pátio, fechando toda essa composição. Agora bora passar rapidamente pelas plantas, porque senão esse vídeo não acaba hoje. Essa é a planta do pavimento social, ou seja, o segundo pavimento da casa. Depois a gente vai ver o primeiro, que é a garagem. Então aqui a gente vê a rampa da garagem lá embaixo, a escada de pedestre aqui embaixo, dando acesso ao deck da piscina, spa, sauna, o banheirinho que eu comentei atrás da sauna com a área de circulação. Aqui na frente a entrada para a sala, jantar, televisão, a cozinha bem integrada com o gourmet. E aí essa parte dos fundos é praticamente igual. Nós temos 6 suítes, em todos eles cabem uma cama de casal e uma cama de solteiro. Então um quarto lá no fundo,
os banheiros do mesmo tamanho, a gente tem a área da pia separada da área do chuveiro, ou seja, vaso sanitário e chuveiro isolado e a pia do lado de fora no esquema meio hotel. Um quarto, outro quarto. Esse primeiro quarto, que é o quarto dos donos da casa, tem o mesmo formato, mas ele é um pouquinho maior que os dois do fundo. Reparem nessa circulação entre a cama e esse móvel de apoio aqui na frente. Olha como aqui é grande. Do lado de cá é grande também, a gente tem 1,20 m de distância, mas um pouco menor. A ideia é que caiba um móvel de apoio na frente da cama, ou um banco, ou um baú, alguma coisa desse tipo. Então temos as 3 portas abrindo para essa circulação charmosa que vocês já viram, a varanda meio pergolado no meio e do lado de lá a mesma história. Qual que é a diferença? De um lado, a gente tem a escada que vem lá da garagem. Olhem só, essa escada ela chega aqui, atrás da cozinha. E do outro lado, nesse mesmo espaçamento, a gente tem um lavabo com uma conexão direta para a área externa. A gente tem inclusive um jardim ambientando melhor esse lavabo. Essa é a planta do primeiro pavimento. A casa acontece em forma de U e de modo muito organizado. Agora vamos descer. Diminuir o zoom da imagem para vocês perceberem a diferença de uma planta para outra. Olhem só, então a garagem ela acontece embaixo da área da piscina. Vou voltar, ó, área da piscina, garagem bem embaixo. A rampa, como eu já falei, de um lado a gente tem a casa de máquinas dessa piscina e do outro lado a gente tem a área de serviço que eu também comentei. Então a gente tem uma outra porta aqui que passa por uma circulação com mais armário para guardarem muitas coisas e depois a escada que dá acesso ao pavimento principal. Agora vocês já podem me contar tudo o que acharam, se ficaram dúvidas, como sempre, podem perguntar nos comentários que eu respondo todas elas, ou aqui embaixo, ou nos próximos vídeos. Se já está curioso por esse Mãos à Obra, já ativa o sininho para receber notificação de novos conteúdos. Já se inscreve no canal também se não for inscrito, isso é muito importante pra gente. Dá um like aqui embaixo e se liga por aqui.